Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre as revoluções inglesas. Sim, sobre as revoluções inglesas do período moderno. E por que o plural? Porque, bom, são duas. A Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa. Mas para eu explicar o que foi cada uma, eu vou ter que dar uma contextualização aqui básica, né, gente? Como eu falei na aula de absolutismo, a dinastia Stuart deu o que falar na Inglaterra. Bom, para começar, como eu falei, né, o James I assumiu o trono inglês. Bom, vamos lá. Ele botou na cabecinha dele que ele era um rei absolutista e que o poder dele era dado por Deus, né? Já que a gente tinha a teoria do direito divino. E achou que ia ser isso mesmo. Todo mundo tinha que obedecer ele, ponto final. Só isso. E aí a gente, né, tem que lembrar que antes do James e antes da Elizabeth, a gente teve a questão do Henrique VIII, com o rompimento da igreja, com a igreja católica, a fundação da igreja anglicana. Esse rompimento gera uma divisão dentro da sociedade, dentro do parlamento em geral. A gente tinha os anglicanos e a gente tinha os puritanos. Os anglicanos eram aqueles, basicamente, que romperam com a igreja católica, mas que queriam manter tudo igual, sabe? Tipo, do jeito que tava. A estrutura, a hierarquia e tudo mais. E os puritanos era aquela galera influenciada pelo Calvino, como eu falei lá naquela aula de reforma protestante. Era super influenciada pelo Calvino e achava que tinha que romper de forma super radical com a igreja. Bom, essa galera aí já viu que a gente já tem uma divisãozinha aqui, né? Já passou a dar um trabalho. Aí, essa galera puritana, a gente tinha os puritanos presbiterianos. Eles eram membros da burguesia, membros donos, né, de pequenas e médias propriedades, que defendiam que a igreja fosse dirigida por uma assembleia eleita, que eram os presbíteros. E eles possuíam ideias super contrárias, né, ao rei. Porque a gente teve o ato de supremacia que dizia que o rei era a figura que governaria, né, chefe máximo da igreja. Isso dá um bafafá. Porque aí o que o James faz? Ele começa a perseguir essa galera. Fala, vocês acham que eu vou abrir mão de governar a igreja? Vocês acham? Acharam errado. Começaram assim, acharam errado. Então, já que vocês acharam errado, eu vou começar a perseguir vocês. E aí vocês me dizem o que vocês acham. Ele passou a perseguir essa galera, aumentando, né, a tensão social já existente. E ele necessitava, né, manter um exército fiel, porque o exército inglês era pago. Então, para manter o exército, ele precisava pagar. E aí, para pagar, ele voltou, né, com impostos antigos que tinham em desuso, voltou e aumentou. E aí, isso já deu um bafafá, né? A tensão já estava ali. Aí aumenta a tensão voltando com o imposto. Aí tem mais um detalhe que faz aumentar a tensão ainda. Ele implantou monopólios. O que são monopólios? É uma pessoa ou um grupo de pessoas dominar certas áreas da economia. E foi exatamente o que ele fez. Ele entregou as áreas mais importantes da economia, né, as atividades econômicas mais importantes, na mão de determinadas pessoas. Criou monopólio e acabou. Isso mexe com a livre concorrência. Isso mexe com a galera da burguesia que pensou que ia ter liberdade para produzir, vender e comprar como quisessem, e agora não pode mais. Tem monopólio. Então você não pode mais simplesmente produzir qualquer coisa. E aí, esses monopólios também criam problemas para as manufaturas. Porque as atividades, as coisas básicas, como por exemplo, tinha monopólio de carvão. E aí o preço do carvão sobe. E aí, para a manufatura conseguir produzir, ela vai ter que pagar mais caro para conseguir comprar carvão suficiente para produzir. E aí, ainda tem a questão de que o produto fica mais caro. E aí a galera da população mais pobre não consegue comprar, porque o produto ficou mais caro. Então você criou um efeito dominó
que aumenta a insatisfação popular, que aumenta a tensão social. E aí o James ainda faz a besteira de tentar se aproximar da Espanha. Espanha é essa que a Elizabeth botou pra correr. Que eles chegaram a invadir a Inglaterra, mas aí a Elizabeth botou eles pra correr. E aí o James logo em seguida vai lá e se aproxima. Aí ele é considerado traidor. E aí ele passa a ter conflitos diretos com o parlamento. Exatamente pela questão de se aproximar, pela questão dos monopólios, pela essa constante, né, tensão. Fora que o parlamento era responsável por criar novos impostos ou por aumento de impostos, e o James vai lá, traz de volta impostos antigos. Então ele tá comprando uma briga, menino. E como eu falei, né, a população mais pobre está insatisfeita, porque além dos produtos ficarem mais caros, ao longo do século XV e XVI e XVII, a gente tem um processo de cercamento dos campos. O que é isso? A gente tinha, imagina lá a terra lá do senhor feudal, a gente tinha aquelas terras comunais, pedaços de terra comunal, que ficavam para as pessoas que trabalhavam ali, né, cultivarem alguma coisa, fazerem suas pequenas propriedades para poder consumir e vender depois, caso sobrasse. E essas terras passam a ser cercadas normalmente para pastagem de ovelhas, já que lã passou a ser a produção, né, de lã passou a ser a atividade econômica mais importante da Inglaterra. Então muita gente passou a criar pastos, né? Deixando a população completamente irritada. Tipo, você já aumenta o preço das coisas. Você me cobra mais imposto. Agora tudo tá caro. E você quer tirar a minha terra onde eu planto? Não tem como. E aí, o James morre e assume o filho dele. Aí você pensa, bom, o filho viu o pai fazendo besteira. O filho não vai fazer a mesma coisa. O filho faz a mesma coisa, gente. Ai, que burro, dá zero então, pra ele. Assume o Carlos I. E o Carlos I, ele ele entra ainda nesse conflito com o parlamento. Fica muito mais explícito, porque eles querem governar de maneira absolutista. E o parlamento fala, meu amor, não vai rolar. Não tá dando, não vai rolar. Como eu falei, né, a principal função do parlamento era mexer com os impostos, né? Era aprovação de novos impostos e tudo mais. E do parlamento era dividido pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos comuns. Eu ia falar de normais, mas dos comuns. Câmara dos Lordes já fica muito claro que era da nobreza, do clero. E na Câmara dos Comuns a gente tinha a burguesia, os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes, junto com setores que eram contrários à Igreja Anglicana e ao aumento do poder real. Em 1628, o Carlos convoca, né, o parlamento, porque, né, tem essa questão ainda. O parlamento não existia simplesmente por existir, não estava ali como a gente vê hoje na questão da Inglaterra. O parlamento precisava ser convocado pelo rei. E aí ele convoca o parlamento porque ele tinha necessidade de pagar os exércitos e precisava de mais imposto. E aí a gente pode dizer que aí a gente tem a primeira rebelião contra o rei e o poder do rei. Porque o parlamento fala, a gente só vai votar se nos novos impostos que você quer, se você reforçar aqui, assinar nessa petição de direitos elaborada por nós, que garantia que a gente, né, parlamento, é a única fonte legítima para aprovar leis e para organizar exércitos e prender súditos. Aí o Carlos fala, tá, eu assino. Aí ele assinou. Aí ele vai lá e dissolve o parlamento. Eu assinei, mas agora eu mando sozinho. Vocês fizeram o que eu queria, vocês aprovaram lá os novos impostos, então beijo. E aí, né, Carlos I, ele cria medidas para fortalecer o poder absolutista. Entre elas, criou mais imposto, ele perseguiu os opositores dele e impôs a religião anglicana. Só que tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tem a revolta escocesa. Bom,
Por que aconteceu a revolta escocesa? Os escoceses, em sua maioria, eram protestantes, sim. Porém, eles eram contra a imposição da religião anglicana. E eles se aproveitaram dessa imposição para poder se revoltar. E eles acabam invadindo o norte da Inglaterra. Bom, temos essa invasão. E aí, sem poder criar novos impostos, né? Sem saber como, né? Sem ter essa capacidade de poder criar novos impostos, o Carlos vai lá e convoca o parlamento. Para que ele ia criar novos impostos, né, gente? Para pagar o exército, que eu já falei isso. Bom, convocou o parlamento depois de 11 anos e esperando que não tinha ter nenhum opositor. E aí a galera do parlamento falou, olha, a gente volta, a gente pode até votar, mas eu quero mais garantias aqui pra gente votar. E aí o Carlos fica bolado, porque ele fala que isso é insubordinação, vai lá e fecha o parlamento. Aí os escoceses ainda estão invadindo lá, ó. Continuam invadindo. E aí essa revolta, essa invasão se agrava, né? Eles conseguem chegar mais perto do centro da Inglaterra. E aí o Carlos I fala, ok, preciso convocar essa galera. E convoca. Só que o atrito entre o rei e o parlamento começa a ficar muito mais visível. Porque o parlamento começa a limitar o poder do rei. Com algumas medidas que eu vou ler aqui pra você. Os impostos criados sem a aprovação do parlamento foram todos declarados ilegais e foram suspensos. Os tribunais reais criados pelo Carlos I foram suspensos, foram extintos. Os presos políticos e religiosos, né, que eram inimigos do rei, foram libertados. O parlamento passou a se reunir de 3 em 3 anos, com ou sem a convocação do rei. Então, isso aqui tá assim. Você achou que esses 11 anos iam passar despercebido? Achou errado, otário. Estamos aqui pra mostrar pra você que você achou errado. E além disso, propõe uma reforma na igreja anglicana. E aí, tem essa questão de enfrentamento. A gente soma com a população que, resistindo ao cercamento dos campos, nas cidades, a gente tem a questão de marchas e comícios exigindo mais liberdade, mais justiça e perseguição aos católicos, que isso foi assustando a nobreza e a burguesia. Estoura também a rebelião irlandesa, ou seja, além da escocesa que eles estavam tentando controlar, a gente tem agora a rebelião irlandesa, porque a Irlanda foi colonizada, né? Foi invadida e colonizada pelos ingleses no século XV, que tiraram dos irlandeses as terras deles e passaram a ocupar com ingleses. E eles se aproveitaram do conflito, né, entre a coroa e o parlamento. Eles viram a instabilidade clara que já estava, né, para se rebelar contra os ingleses. E isso colocou o rei mais uma vez na necessidade de pagarem exércitos para conseguir conter essa revolta. O que colocou mais uma vez o rei na mão do parlamento. E aí os parlamentares resolveram publicar, né, a grande censura, que era uma lista de acusações contra a coroa. Tipo, dizendo que, por exemplo, a esposa do Carlos, que era católica, foi a grande líder da revolta escocesa, por exemplo. Exigiam também nessa lista que o rei demitisse os ministros impopulares e que partilhasse do poder dele com o parlamento. E aí o Carlos invade o parlamento completamente bolado, porque mexeram com a mulher dele, mexeram com o poder dele. Ele invade o parlamento para pegar essa galera aí, essa galera da oposição, e prender. Só que essa galera simplesmente não tá lá. Eles conseguiram fugir a tempo porque foram avisados. Bom, o Carlos, ele vai para Oxford, e lá se torna a base militar dele para receber ajuda, né, dos exércitos aliados deles e arquitetar, né, como seria outro ataque ao parlamento. E o parlamento, por sua vez, para não ficar para trás, convoca o povo para a rua para lutar contra o poder do rei e a opressão do rei. Ele pega aquela tensão social,
taca a madeira em cima e acende um fogo. Por isso que o Hobsbawm vai falar que a Revolução Inglesa foi antecessora, mas muito importante para a Revolução Francesa. Porque é a primeira vez que você vê a população se levantar contra o rei atrás de seus objetivos. Bom, a Revolução Inglesa começa aí, com essa guerra civil entre o parlamento e seus apoiadores e o rei. Entre os apoiadores do rei a gente tinha a maior parte da nobreza, os bispos da igreja anglicana e alguns grandes burgueses que tinham que ter dinheiro para pagar os exércitos. O norte e o oeste da Inglaterra ficaram sob domínio real e o sul e o leste ficaram sob domínio do parlamento. E, por sua vez, os parlamentares tinham a população em geral, a pequena e média burguesia e alguns nobres, sim, apoiando a causa dos parlamentares. Bom, as primeiras batalhas, obviamente, foram vencidas pelo exército real, já que eles tinham preparo para isso a vida inteira. Mas o que acontece e que muda tudo é que os parlamentares resolveram dar o controle do exército para pessoas de confiança que eles sabiam que tinha algum treinamento. Essa pessoa foi o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, depois que vai assumir o poder na República Inglesa, a breve República Inglesa. E ele é uma figura essencial porque ele remonta o exército. Porque até então, o exército era... as patentes do exército eram de acordo com o seu status social. O que ele faz é dar as patentes a partir do mérito militar. Então não importa se você nasceu pobre. Se você é uma pessoa com cabeça, se você consegue vencer as batalhas, tem experiência, consegue liderar, você vai subir na sua patente. Então, isso muda tudo. Tudo. Além disso, ele estimula os soldados a debaterem livremente as questões polêmicas do que ia acontecendo na campanha, nessa campanha militar. Então, diferentemente da galera que os exércitos lá do rei que mal sabiam porque eles estavam lutando, o exército do novo tipo, como é chamado, sabia pelo que estava lutando, estava tendo um treinamento, estava buscando ter experiência, já que esse mérito militar estimulava as pessoas a buscarem melhorar. E a gente tem uma virada absurda a ponto desse exército, e do Oliver Cromwell conseguir derrotar as tropas realistas e fazer com que elas se rendessem. E aí o Carlos, ele foge, porém ele é preso e fica nessa. E aí a gente tem dois grupos que vão brigar pela situação, de como ficaria a situação da Inglaterra depois. A gente tem os presbiterianos e a gente tem os independentes. Os presbiterianos basicamente queriam manter a Inglaterra como estava, uma monarquia e ponto. Que eram os burgueses, nobres realistas, os grandes proprietários de terra, que queriam deixar a monarquia, as coisas como estavam, só troca aí a família. É isso. E os independentes, eles eram artesãos, pequenos proprietários, pequenos comerciantes e alguns nobres que desejavam avançar nessa reforma aí. Criar um novo modelo de modelo político de liderança. Só que a ideia da população, pegar em armas e ir atrás dos objetivos, era completamente assustadora para essa galera presbiteriana. E mais assustador ainda era saber que esses independentes eram a base do exército, sabe? Essa galera tinha controle do exército novo. Então, dava super medo. Mas, além dessa divisão entre esses dois grupos, a gente tinha divisão dentro dos independentes. Pra você ver como o negócio tava caótico. Os independentes se dividiam entre os niveladores e os cavadores. Porque eles queriam seguir a reforma buscando uma sociedade mais justa, mas cada um deles tinha suas reivindicações. Os niveladores, eles defendiam o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens podiam votar, não importa só se eles eram gentlemen, mas eles podiam todos votar. E defendiam o fim da Câmara dos Lordes, sendo só uma câmara só, para todo mundo.
Os cavadores defendiam a reforma agrária. Só. Bom, nesse interim, os presbiterianos eles tentam colocar o Carlos no poder, novamente, mas o exército, esse novo exército, impede esse plano e pega o comandante do exército e coloca esse comandante do exército no poder, que é o Oliver Cromwell. Só que, de novo, o Carlos consegue fugir da prisão e aí ele começa essa guerra civil e novamente ela é vencida pelo Cromwell, pela galera do exército novo, e o rei é capturado, condenado e decapitado. E aí a gente tem o início da República do Cromwell, a primeira República Inglesa. Bom, é chamada de Commonwealth, essa República Inglesa, e ela era governada por um conselho, não era um presidente nem nada, era um conselho de 41 membros, onde o Cromwell era presidente desse conselho. Bom, algumas das medidas da República foi o ato de navegação. O ato de navegação garantia, que só navios ingleses poderiam transportar mercadorias inglesas e, para além disso, só navios ingleses podiam ancorar com mercadorias na costa inglesa, o que garantia, um protecionismo esse que a gente já viu como base lá do mercantilismo, e garantia a hegemonia inglesa dentro do próprio território. Então, nenhum produto estrangeiro poderia chegar à Inglaterra senão por navios ingleses. O Cromwell acaba, ao longo do seu governo, dissolvendo o parlamento, passando a reinar e governar sozinho, de forma super autoritária. E aí ele morre, assume o filho dele, que é o Richard. Só que o Richard não é o pai, né, gente? Ele não tem essa moral. Ele não tem nada. Então ele não controlava o exército, porque era por mérito militar. Ele não tinha também força para conseguir combater a galera presbiteriana. Então o que ele faz? Renuncio. Valeu. E aí o parlamento convoca, o filho do Carlos I, que é o Carlos II, para assumir o trono inglês. E a gente tem um retorno da monarquia em 1660. E aí começa novamente aquela treta entre rei e parlamento. Cara, é uma treta sem fim. Na moral, ela só vai acabar com a Revolução Gloriosa. Então é uma treta sem fim. Por quê? Mesmo o parlamento restituindo a monarquia, ele não queria ficar sendo submisso ao rei. E, por sua vez, com a volta da monarquia, os reis queriam reinar de forma absolutista. Então fica esse conflito aí. Mais pela questão de eles não conseguem entrar num acordo, mais ou menos. Porém, acontece uma situação que faz o parlamento entrar um pouco em conflito. Bom, o Carlos foi chamado, só que ele tinha um irmão, que era o James, mais um James, causando treta e polêmica aqui, que era irmão dele. E o James reivindicava que tinha tanto direito quanto o Carlos para ser rei. E aí? Como é que fica? E aí o parlamento se divide entre os Whigs e os Tories. Os Whigs queriam a aprovação de uma lei que não permitisse que o Duque de York, que era o James, ficasse na linha de sucessão. Queria tirar ele. E depois, mais pra frente, a gente conhece hoje os Whigs como a ala liberal do parlamento inglês. Bom, para além disso, a gente tem os Tories, que sustentavam que o James tinha razão dele lá de reivindicar, sim. Mas eles não eram simpáticos ao James, porque ele era um rei católico. Mas também só falaram que eram a favor do James entrar aí na linha sucessória
porque eles não queriam dar abertura para um golpe monárquico. Bom, Carlos reinou, seguiu reinando, e o Carlos manteve o ato de navegação lá do Cromwell, criou outros atos de navegação e ainda estimulou a criação de leis que beneficiassem a burguesia. Então, essa burguesia comerciante, né? Enfim, e aí, com a morte do Carlos II, o James assume o poder. Ficou certinho na linha sucessória, se tornando rei James II. E já deu pra ver que o nome James não é muito bem-vindo na Inglaterra. Foi um governo super problemático, porque ele queria restabelecer a monarquia absolutista. E aí, ele já era um rei católico, então ele queria meio que a galera meio do parlamento e da Inglaterra em geral, a nobreza, não aceitava muito o rei católico, já que eles eram majoritariamente anglicanos. E aí, quando o James consegue ter um filho homem, depois de ter tido vários filhos mulheres, ele conseguiu ter um filho homem. Então a galera ficou assim, putz, sabe aquela dinastia que a gente imaginava de reis católicos? Ela se concretizou. E agora? O que a gente faz? Bom, o que a gente pode fazer como parlamento sem ter que dar um golpe nesse cara? Sem ter que criar outra guerra civil? Bom, vocês sabiam que ele tem um genro lá na Holanda? Guilherme de Orange? Bem, o parlamento, o que ele faz? Ele envia uma cartinha lá falando: querido Guilherme, tudo bom? Como é que você tá? Então, a gente precisa ceder um golpe aqui. Por favor. Guilherme, para além de holandês, ele era protestante. Então, o que voltava a ser interessante para a coroa inglesa e para o parlamento. E aí o Guilherme falou: olha só, vocês querem que eu dê um golpe no meu sogro? Como assim? Preciso que vocês me deem alguma garantia. O parlamento fala: sem problemas, querido. A gente te dá exército e a gente garante que a coroa vai ser sua no final. Bom, o nome desse processo, né, da invasão do Guilherme de Orange e da saída do James do poder é a Revolução Gloriosa. Bom, como se dá a Revolução Gloriosa? O Guilherme, ele invade a Inglaterra, ele se junta, né, junta seu exército com os exércitos aliados do parlamento e alguns nobres com seus exércitos que apoiavam a causa. E o James, ele até tenta resistir, mas ele perde e vai se isolar na França, né? Se exilar na França. Ele pediu abrigo pro rei francês e conseguiu. Mesmo a França tendo sua rixa com a Inglaterra, ele conseguiu abrigo lá e ficou lá pro resto da vida. O Guilherme e a Maria, né? Maria era filha do James, assumem a coroa. Só que não só agora a coroa da Inglaterra, eles assumem a coroa da Escócia, da Inglaterra e da Irlanda de forma conjunta. Então eles são reis da Grã-Bretanha. Bom, a gente tem a Declaração dos Direitos, de 1689. O que essa Declaração dos Direitos fazia e por que ela foi assinada pelo rei? Bom, o parlamento desenvolveu, né, a Declaração de Direitos para que a monarquia jamais pudesse dissolver o parlamento e assumisse a responsabilidade de solicitar a aprovação do próprio parlamento para todos os assuntos relativos a aumento de impostos e outros assuntos políticos, garantindo assim o controle sobre o rei. E foi assim que a monarquia na Inglaterra deixou de ser absolutista para ser uma monarquia parlamentar. Porque no momento que tem esse controle, o rei já não reina sozinho. Quando ele necessita dessa aprovação constante, perde o conceito de absoluto e passa a ser uma monarquia parlamentar que a gente conhece como até hoje a Inglaterra é. Queria fazer um adendo aqui. Eu falei da Revolução Inglesa e falei da Revolução Gloriosa.
A diferença entre elas, né, é que a Revolução Inglesa, a gente tem a questão de que teve apoio da população em massa, teve a galera pegando em armas e tudo mais, teve grande movimentação social. Já a Revolução Gloriosa foi nobres, parlamento e só, contra o rei. Não teve esse burburinho social de todo mundo da sociedade participando. Foi apenas uma determinada classe participando, querendo tirar o rei do poder. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham compreendido super bem. Eu sei que eu me enrolo muito, que é muita coisa, gente. Muito conteúdo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Bom, eu espero vocês na próxima aula. Beijos!